Olá, estou fazendo esse vídeo para documentar a forma como eu faço o backup da minha máquina virtual usando o software de backup Bacula. Ele já está configurado aqui no meu laboratório. Para poder fazer esse backup, eu tive algumas informações do site bacula.lat e também tirei algumas dúvidas com o Heitor Faria, do grupo Telegram. Para poder executar esse backup também, nós vamos precisar acessar o GitHub no repositório do GetoVCB, onde eu vou usar esse arquivo aqui, esse script, para poder fazer o backup da máquina virtual. Para poder ter esses arquivos, vem code, download zip, e aí descompacta a pasta e você tem todos os arquivos aqui. Tá? Fechar isso daqui também. Bom, como eu vou fazer o backup no meu da máquina virtual direto para o meu servidor de backup, eu preciso configurar o meu servidor de backup para ele conseguir receber essa máquina virtual, né, que nada mais é do que um clone da máquina. Então, o meu servidor de backup ele já tem um SSH configurado e habilitado. O meu servidor de virtualização ele também tem o SSH habilitado, então eu consigo acessar as máquinas tanto com a ferramenta PUT quanto o WinSCP. A primeira coisa que eu vou fazer é acessar o meu Bacula, meu servidor de backup. Usar o PUT primeiro, logado nele. Eu vou instalar dois programas. Eu tenho até uma colinha aqui de alguns itens que a gente vai usar. Primeiro é o NFS Kernel. Ele vai ser o responsável por poder compartilhar a pasta. E o outro é o SSH-Press. Ele vai ser o responsável para eu poder colocar no comando do script remoto, né, da execução do script remoto, a senha do SSH do servidor de virtualização. Instalei os dois programas. Agora eu vou fazer uma configuração da pasta que vai receber o clone. Eu vou acessar pelo WinSCP, meu Bacula. Na pasta Home eu criei uma pasta Backup. Esse é o caminho onde vai ficar armazenado o meu backup. Eu vou copiar esse endereço, volto para o meu PUT, ainda no meu servidor Bacula, e eu vou editar um arquivo nele. Vou maximizar a tela. É o nano/etc/exports. Esse daqui é um arquivo que você precisa configurar para poder fazer o compartilhamento da pasta. Eu também tenho uma colinha, que é essa daqui. Esse arquivo ele é case sensitive, ou seja, da forma como você colocar o backup, a pasta backup, se for em letra maiúscula aqui tem que ser em letra maiúscula, se for em minúscula, assim por diante, aqui também tem que ser em letra minúscula. O IP do servidor que eu vou dar permissão para poder acessar a pasta, e alguns parâmetros como leitura e escrita, sincronismo e assim por diante. Salva esse arquivo e reinicia o serviço do NFS. Reiniciado. Limpar a tela. Agora eu vou acessar via terminal a minha máquina virtual. Então eu estou aqui na ESXi, no console, e eu vou fazer aqui um novo storage. Clico em New Data Store. Eu vou montar o NFS Store. Vou colocar o nome de backup, underline VMs. O IP do meu servidor Bacula, 92.168.223.140. O caminho, aquele caminho do backup aqui. Eu vou usar a versão 4, onde eu vou colocar o usuário e a senha. Se essas informações estão corretas, ele vai deixar montar. Aqui montado. Bom, deixa eu atualizar minha pasta. Pronto.
ele já montou aqui a minha pasta NFS, minha pasta remoto, e aqui o Data Store, onde eu tenho a minha máquina virtual. Tá? O arquivo que eu baixei lá do repositório, ele está aqui, eu já descompactei, né? Estão todos aqui. Eu vou colocar a pasta inteira aqui. Volumes. Muito bem. Eu não aconselho a colocar essa pasta na raiz da máquina virtual, do servidor de máquina virtual. Pelo menos no meu laboratório, quando eu reiniciei, tive que reiniciar o servidor de virtualização, ele redefiniu todas as pastas e excluiu a minha pasta com script. Então eu coloco aqui dentro da Data Store. Fica melhor. Acesso à minha pasta. Como eu falei, eu vou usar esse arquivo aqui, esse script. Vou abrir ele. Aqui no script eu vou fazer a alteração deste caminho, tá? Que é o VMF. Eu preciso pegar o caminho que vai enviar a pasta, que é a que eu montei. Esse caminho aqui. Opa. Onde eu estou? Aqui. Copia e cola. Muito bem. Aqui, desses parâmetros, eu vou fazer a alteração de 2. Primeiro, a quantidade de backups que vai ser feito, eu vou colocar somente 2, ao invés de 3. E aqui embaixo, eu vou habilitar para ele desligar a minha máquina virtual, o meu servidor. Vou colocar 1. Isso é interessante quando você tem que fazer uma cópia, por exemplo, de servidor que tem banco de dados. Alguns servidores, como o Firebird, por exemplo, é interessante que você desligue a máquina virtual, desligue o servidor e faça a cópia do servidor desligado. Ao final da cópia, ele reinicia automaticamente o servidor. Salvo meu script. Agora, como eu tenho o SSH habilitado já no meu servidor de virtualização, eu vou acessar como put ele. Vou deixar essa de trás minimizado para não confundir. Vou acessar como root também. Eu vou até o caminho daquele script. Volumes data ls. Por quê? Porque eu preciso dar a permissão de execução nesse script. Então, chmod mais x geto sh. Se eu fizer um ls novamente, ele até muda de cor identificando que ele é executável. Pronto. Script configurado. O servidor de backup ele também está configurado. Então, eu vou fazer um teste que é para verificar se o script ele vai ser executado remoto. Então, para eu poder fazer isso, eu vou acessar via punch o meu servidor de backup. Perdão. E aqui eu vou executar um comando. O que é esse comando? Primeiro, eu vou criar uma senha aqui, que é a senha do meu servidor de virtualização, porque no script eu não quero que apareça a senha. Então eu vou chamar o arquivo. Salvo. E agora sim. Agora nós vamos para o comando propriamente dito, que é esse daqui. Eu vou executar. Antes de executar ele por completo, eu vou executar ele só como SSH. Assim, ó. Para verificar se ele vai acessar o meu servidor remotamente e executar o script. O que tem nesse comando aqui? Eu vou acessar como SSH, usuário root, o IP do meu servidor de virtualização e o caminho que está o script. Tá? Todo esse caminho que está o script. Como que eu vejo isso? Aqui, ó. Data Store, Geto, meu script está aqui. Eu vou copiar o caminho dele. Ó, VMF até script. Muito bem, -a e o nome da minha máquina virtual. Cadê minha máquina virtual? Aqui é o server 2012. Tá? Muito bem. Então, vou copiar ele. Lembrando que o meu script ele vai fazer com que a minha máquina virtual ela seja desligada.
né? Ela está ligada. Colei no meu servidor de backup o caminho só com o SSH primeiro, tá? Para poder verificar se está tendo comunicação. Vou dar um Enter, ele vai pedir confirmação da chave, né, do SSH. Eu vou colocar um Yes, tem que ser Yes, não Y. Ele pede a senha do meu servidor de virtualização, a mesma que eu coloquei no arquivo que eu criei. Né? Eu tive que criar uma senha qualquer, vou dar um Enter, e ele começa a fazer a clonagem. Ó, ele vai desligar minha máquina virtual. Ele desligou a minha máquina virtual. Deixa eu voltar para o script. Ele tem um tempo até ele entender que a máquina virtual ela foi desligada. Uma dica também muito importante. Se você tiver algum snapshot configurado aqui, que você já fez algum snapshot antes de executar essa tarefa com o script, você precisa excluir esse snapshot para que seja feito o snapshot do script. Então, se você tiver algum script aqui já pronto, ele não vai deixar rodar. Tá? Ele começou a clonagem. Vamos ver no meu servidor de backup, meu bácula, começou a fazer a clonagem. Eu vou esperar ele terminar essa clonagem. Minha máquina virtual ela continua desligada. Deixa eu vir aqui e esperar ele terminar. Então, as configurações de acesso ao script remoto, ela já está funcionando. A minha pasta NFS ela também está funcionando. Estão habilitados tanto na máquina, no meu servidor Bacula, quanto no meu servidor VM, o SSH, para poder executar essa tarefa. Aqui mostra qual é o caminho que ele está enviando. Esse vídeo que eu estou fazendo, essa documentação, ela é somente para o backup remoto. Então ele está pegando a minha máquina virtual e clonando diretamente no meu Bacula, no meu servidor de backup. Ele não faz nenhuma cópia local da forma como eu estou fazendo. Tá? Ele não faz cópia local. Trinta por cento.
Aí ele faz o comando para ligar a minha máquina virtual. Viram só? Ó, ele começa a ligar a minha máquina virtual automaticamente depois que ele fizer o backup. Ok? Bom, aqui o meu backup ele foi concluído. Vou até atualizar. Vamos conferir o tamanho da máquina virtual. 41.943.040. Deixa eu atualizar aqui. 41.943.040. Backup ok. Opa. Backup ok. Minha máquina virtual está ligada. Backup pronto. Agora, o que eu vou fazer é, como eu disse, eu vou usar o Bacula para poder fazer esse backup, né, para que eu não tenha que ficar rodando o script. Então, eu estou aqui no meu Bacula já configurado. Quem já conhece o Bacula já sabe algumas configurações que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um file set. Vou colocar um nome, também criei aqui uma colinha no meu script. Ó, vou colocar o nome desse jeito aqui. Ó. File VMs, no plural. Não vou habilitar o VSS. E aqui tem algumas informações que é o seguinte. Eu vou fazer a cópia de um arquivo. Por que eu vou fazer a cópia de um arquivo? Pelo seguinte, eu preciso criar no Bacula um arquivo com a extensão chamado BSR, que vai fazer com que eu consiga fazer a restauração do meu backup. Sem esse arquivo BSR, eu não consigo fazer esse restore. Só que para eu poder gerar esse arquivo, eu tenho que copiar alguma coisa para o meu backup. Então, não vou copiar nada muito grande, eu vou copiar o arquivo de senha que eu criei e vou adicionar também numa opção, que eu sei que ele vai solicitar essa informação, que é essa assinatura MD5. Crio, ok? Então, ficou dessa forma. O nome do meu file set, assinatura MD5 e o arquivo de senha que eu vou copiar. Como ele é pequeno, ele não vai ocupar espaço. Certo? Feito o meu file save, agora eu vou criar um job. Adicionar o job, vou colocar aqui, ó, backup VM server 2012. O tipo é backup, não vou colocar o nível. Vou usar o cliente do Bacula, porque eu não consigo fazer a instalação do cliente, né, do Bacula. O file set, o que eu criei. O pool, eu vou usar o file. O storage, eu vou usar o file 1, serviço de mensagem standard. Aqui embaixo, eu vou executar um comando. Antes, o que contém nesse comando? Exatamente o que eu rodei agora, com a diferença do seguinte, eu vou usar o SSH, que é o programinha que nós instalamos, onde ele vai chamar o meu arquivo de senha, para que eu não tenha que digitar senha nenhuma. Ele faz tudo automático. E o caminho do script remoto com as mesmas informações e o nome da minha máquina virtual. Mas aqui embaixo é onde eu vou criar o arquivo com a extensão BSR. Esse arquivo, eu vou precisar dele depois, esse caminho e o arquivo, eu vou precisar dele depois para fazer a restauração da minha máquina virtual. Eu vou fazer em um outro vídeo. Tá? Sem esse arquivo BSR, eu não consigo usar o Bacula para poder fazer o restore. Ele vai reclamar que não tem esse arquivo. Certo? Então, só olhando novamente para o comando, ele vai chamar o meu arquivo de senha que eu criei, SSH, o meu servidor, o usuário do servidor de virtualização, o caminho que está o script que eu configurei, parâmetro "-a" e o nome da minha máquina virtual. Vou criar. Pronto. Como eu não criei uma agenda aqui no Bacula, eu vou executar ele remotamente. Minha máquina virtual ela já ligou. Eu vou até acessá-la novamente. Vou até acessá-la novamente.
Aqui, minha máquina virtual está ligada. A hora que eu executar o comando, ele vai desligar ela novamente. Vou executar o job do Bácula. Ele chama a senha. Opa, está ao contrário. Ele chama a senha e vai desligar. Desligou minha máquina virtual de novo. Vamos acompanhar mais uma vez. Ele está dando um tempo, né, de 1 minuto para poder começar o backup. Ele ainda está checando e aguardando o desligamento da máquina virtual. Minha máquina já está desligada e começou a clonagem. A máquina está desligada, dou um refresh nela aqui. Ó. Como eu pedi para fazer 2 backups, aqui eu tenho que ter 2 logs, certo? Pronto, 2 logs. Esse daqui eu vou fechar, porque é o primeiro script que eu rodei. Aqui, vamos acompanhar direto no Bácula, né? Que agora não está na linha de comando. Eu não vou pausar o vídeo, vou deixar o vídeo rolando para mostrar a clonagem aí da máquina virtual. Ela continua desligada.
Muito bem. Backup concluído, né? Mais um backup finalizado. Vamos voltar aqui, fazer mais uma atualização. Mesmo tamanho, ok? Mesmo tamanho. Muito bem. É dessa forma como eu faço o backup da minha máquina virtual, usando o Bacula e o script lá do repositório do GitHub do Geto, ok?